Olá, queridos. Haris, Caia e Irene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, lição de número 10. Espírito, o âmago da vida humana. Onde é que nós sentimos a presença de Deus? Na carne, na alma, no espírito? O que nós entendemos de âmago da vida? O que Paulo quis dizer quando ninguém conhece o homem senão o espírito do homem? Essas perguntas a gente talvez responda aqui e talvez deixe para você comentar nos comentários. Gente, curta, dê um like, compartilhe, manda o link aí para o pessoal, para os amigos, para o professor de escola dominical e não deixe de se inscrever no meu canal Adalberto Teles. Lição número 10, o texto ou textos em classe, Gênesis 2, 7, Eclesiastes 12, 7, Zacarias 12, 1 e João 4, 24. Palavras-chave: espírito, âmago e vida humana. Introdução. A compreensão bíblica do ser humano revela que ele não é apenas matéria organizada, mas uma criatura dotada de uma dimensão espiritual que o distingue de toda a criação animal. É o único ser que pensa, é o único ser que fala, e você tem outras características. A Escritura utiliza os termos rua em hebraico e pneuma em grego para descrever essa realidade invisível, porém essencial à existência humana. Um homem sem espírito não é um homem. O espírito não é simplesmente uma parte do homem, mas o centro de sua identidade, o âmago onde se formam pensamentos, convicções, decisões e onde se estabelece a relação com Deus. Essa parte toda aqui, ó, no contexto grego, é muito profundo e muito interessante, porque você tem a parte do tórax, antes do tórax você tem outra região, aí antes do coração você tem outra região, depois tem o coração e depois mais profundo do coração, e aí no grego você tem todo esse contexto aí muito profundo. E isso eu estou falando já no grego clássico, no mundo grego não bíblico, que vai posteriormente ser trazido para o contexto bíblico pelo apóstolo Paulo, porque já no Antigo Testamento a gente já tem os Salmos e outros escritos. Assim, a vida humana, em sua essência, não se define por processos biológicos, claro que não, mas pela presença dessa centelha, essa centelha que no caso seria o espírito, pela sentença, pela centelha divina que faz com que o homem tenha consciência moral, capacidade de adorar e percepção da eternidade. Nesta lição, analisaremos aí o espírito não apenas como um conceito doutrinário, mas como a chave hermenêutica para entender a vida, o pecado, a regeneração e o culto cristão. Claro que essa lição, esse trimestre, é antropologia, né? Esse trimestre é todo antropologia. Ele trata do homem, suas características, sua essência, sua personalidade e cada dimensão das partes que o compõem e sua relação com o próprio Deus. Primeira grande seção, o sopro divino, a concessão do Espírito. Primeira subseção, fôlego de vida. O relato de Gênesis 2:7 apresenta o momento singular que Deus, após formar o homem do pó da terra, insufla em suas narinas o Nishmat Ha'in, o fôlego de vidas. O uso, ou o fôlego, aqui está no plural, né? O fôlego de vidas está no plural, mas pode ser também um dual, mas vamos tratar como também no singular, fôlego de vida. O uso do verbo vai a, que significa soprar,
indica um ato intencional, pessoal e direto do Criador. Então você vê que a ação de soprar é intencional. Deus almejou isso, Deus quis fazer isso. E não um processo mecânico ou impessoal. Somente após esse sopro divino, o homem se tornou Nefesh Hayah, ou seja, o homem se tornou alma vivente, evidenciando que a vida humana se origina na dimensão espiritual antes de se expressar na fisiologia. Portanto, o espírito não é um acessório, mas o fundamento da existência. Não é consequência da vida, mas sua causa primária. O homem só passou a ser homem depois do sopro, só depois que recebe o espírito. O sopro divino é, assim, o elemento que transforma um organismo formado do pó em um ser capaz de pensar, amar, escolher e se relacionar com Deus ou não. Por isso que está ali, ó, escolher se relacionar com Deus ou não. Então, o homem, ele tendo esse espírito, que é o espírito dado por Deus para que ele tenha existência, para que ele tenha vida, foi uma ação pontual de Deus, intencional, pessoal do próprio Criador, que desejou, que almejou tal feito, tal obra. E depois ele diz que foi muito bom, né? Segunda subseção, a singularidade do Espírito. Zacarias 12:1 declara que Deus não apenas criou os céus e a terra, mas também formou o espírito do homem dentro dele, usando o verbo yotzer, associado ao trabalho cuidadoso do olheiro. Esse uso reforça que o espírito humano é obra de design intencional, diferindo radicalmente dos seres animados apenas por instintos. Ou seja, os animais são apenas seres que são guiados por instintos, eles não pensam, né? Tudo bem que a gente diz, olha, o tal cachorro, a raça tal, ela é a raça mais inteligente e tal, mas você tem a questão do instinto, porque o animal não pensa, o animal não tem essa mesma percepção que o ser humano tem, ele não consegue ter isso. Enquanto o corpo, que no grego é soma, diferente de carne que eu já expliquei, o conecta ao mundo material e a alma, psique, expressa afetos e desejos. O espírito, o pneuma, é a dimensão que busca um transcendente, percebe o sagrado e responde a Deus. Gente, nós não sentimos Deus na carne. É no espírito que é transmitido para a alma e transmitido para a carne. O espírito é o âmago, aonde está toda a ação do homem com Deus, que também vai ser passado pela carne. A carne vai reproduzir tudo isso. E aí a gente vai perceber uma coisa, que é nesse espírito que comunica com o Espírito de Deus que somos filho dele, e esse espírito, quando recebe essa manifestação divina, ela vai passar pela alma, que é a sede das emoções, da dimensão aí do sentimento, e essas emoções vão ser transbordadas pelas reações do corpo. Por isso que existem pessoas na igreja que choram, que sorriem, que bate palma, desculpa, que pulam, entende? Que fazem N gestos emocionais, e aqui o emocionais entendam não no sentido de que essa pessoa está na emoção ou na carne, não é isso, é que o espírito transborda e a pessoa não consegue se conter. Então, por isso que o espírito está no âmago, no centro de toda a relação com Deus. Essa singularidade explica por que apenas o homem pode experimentar culpa moral, convicção de pecado, fé, arrependimento e adoração. Você vê que todo o contexto do transcendente está no Espírito. O Espírito é, portanto, o ponto onde a eternidade toca o tempo, onde a criatura se abre à voz do Criador. Observem, os animais louvam a Deus, exaltam a Deus, porque toda a criação adora, exalta a Deus, mas o único que consegue oferecer um culto
é racional, ordeiro, organizado, intencional, é o ser humano. E aí acontece a manifestação de Deus no contexto da igreja, onde é um grupo formado por pessoas, seres humanos que têm corpo, alma e espírito, e esse espírito vai testificar com o espírito de cada membro, de cada pessoa, e aí, num coletivo, todos sentem a presença de Deus, e isso é repassado nas próprias ações físicas das pessoas dentro do contexto do culto. Terceira subseção, a tênue divisão. A distinção entre alma e espírito, muitas vezes confundida na linguagem comum, é biblicamente discernida pela ação da palavra, conforme Hebreus 4:12. A Escritura afirma que só ela é capaz de separar o que a percepção humana não distingue, operando em julgamento profundo sobre intenções, enoion, e pensamentos, entimeseon. A alma está ligada aos afetos, emoções e desejos, enquanto o espírito diz respeito à consciência moral e à relação com Deus. Ou seja, só a palavra é que consegue ir lá e fazer essa percepção da separação. É a palavra, é ela que vai na divisão da alma e do espírito. Então é ela, somente a palavra, que tem essa capacidade de fazer toda essa divisão. Essa divisão não é uma cisão ontológica, mas uma diferenciação funcional. A alma sente, o espírito discerne. Assim, a negligência do espírito leva o ser humano a viver subjugado pelas emoções, enquanto a sua ativação pela palavra o conduz a discernir a vontade divina. Ou seja, um homem que negligencia todo o contexto da palavra, ou negligencia a própria questão aí do espírito, vai levar ele a viver só subjugado às emoções ou pelas emoções. Ou seja, vai viver de maneira carnal, material, mas é pela palavra, no espírito, que vai conduzir este homem a discernir a vontade divina. Por quê? Porque é no espírito que está o discernimento. Enquanto a alma sente, enquanto o desejo aflora, o espírito vai julgar se isso é divino, se isso é bom, se isso é agradável. A compreensão, e daí vem a luta da carne contra o espírito, né? Daí vem a luta contra a carne contra o espírito. A compreensão dessa distinção é essencial para uma vida espiritual equilibrada e madura. E aí você não tem um problema com o fanatismo, nem tem um problema também com o mundanismo, porque você tem uma vida equilibrada, porque você consegue, pela palavra, discernir todas as coisas. É fundamental que nós tenhamos essa capacidade espiritual de discernir todas as coisas, porque a palavra nos discerne. A palavra sabe fazer essa separação, essa divisão que não é ontológica, não é uma cisão ontológica. A palavra sabe ver quais são composta a nossa essência, e é ela que vai fazer essa divisão, sabendo discernir todas as coisas. Acredito que nós precisamos valorizar muito essa perspectiva. Segunda grande seção, espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Embora geralmente associemos pecado a comportamentos visíveis, a Bíblia evidencia uma categoria mais profunda, os pecados do espírito. Tais pecados como a soberba, né? Rua, geva, a inveja e a incredulidade, a pistia, não se manifestam primeiramente no corpo, mas no interior. É aqui dentro. Deformando o modo como o ser humano percebe a si mesmo, o próximo e Deus. Esses pecados são mais perigosos porque atacam o núcleo da existência, porque é uma rejeição interior. É uma forma da pessoa se fechar, rejeitar. Então, quando eu tenho essa soberba, quando eu tenho essa inveja, essa falta de fé, essa incredulidade, eu me fecho. Por isso que ela é perigosa. Ela vai afastar e vai deformar
o homem no seu interior, sabe? E aí ele não vai ter percepção de si mesmo. Esses pecados são mais perigosos porque atacam o núcleo da existência, como eu já li, corrompendo a fonte das ações e estabelecem padrões de rebelião invisíveis aos olhos humanos, mas evidentes diante do Senhor. Por isso, o perigo de mente cauterizada. Sabe? Quando as pessoas têm uma consciência cauterizada, isso é um fechamento hermético, isso é um fechamento de si para Deus, e aí fica complicado. Aí a gente vai até acabar levando para um outro contexto que vai trazer até às vezes a falta de perdão. O espírito altivo, endurecido ou indiferente à vontade, à verdade, isola o homem da graça e impede qualquer movimento em direção ao arrependimento, revelando que o maior campo de batalha não está fora do homem, mas dentro dele. E aí é o que eu falei, esse caminho vai enveredando para a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a pessoa se fecha, ela rejeita, ela não aceita, ela sabe quem é a luz, ela até percebe a luz, mas ela rejeita, ela se fecha, porque é uma falta de credo, é uma incredulidade, é um espírito soberbo, uma vida soberba que não precisa, que não depende, que não quer, e isso tudo vai desembocar na falta de perdão, no sentido de uma rejeição deliberada a ponto da pessoa nunca se converter. Olha, não estou dizendo que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu estou apontando para vocês que o fechamento dessas pessoas também pode ser a possibilidade de elas não se converterem, não se convertendo, não tem direito à vida eterna. A vida eterna ela passa pelo processo da aceitação. Raízes do pecado, segundo a subseção. O pecado tem sua origem no interior humano, não nas circunstâncias externas. A Escritura mostra que o mal se instala na esfera do coração, lev, que é a palavra hebraica para coração, e do espírito, e a partir daí se manifesta em atitudes, escolhas e comportamento. Diga-se de passagem que essa imagem é apenas para a gente entender coração, mas o que nós estamos falando aqui no hebraico ou no grego, que é cardia, vai muito além do que esse órgão muscular que bate constantemente dentro de nós. Efésios 2:1 descreve o homem natural como morto, espiritualmente necróis, incapaz de reagir a Deus. Por isso que uma pessoa morta não tem como se ressuscitar. Ela precisa ser ressuscitada por Cristo, ter vida por Cristo. Incapaz de reagir a Deus, o que revela que o pecado não é apenas um ato contrário à lei divina, mas um estado de desconexão existencial em relação ao Criador. Todas as pessoas que não tiveram um encontro com Deus, que não se arrependeram dos seus pecados, estão desconectadas de Deus e precisam de uma reconciliação com Ele. Esse estado produz obscurecimento do entendimento, insensibilidade moral e alienação da vida de Deus, porque 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, seus entendimentos estão obscurecido por causa do pecado, da ganância, do desejo carnal e que vai matar o espírito. Então, aí a pessoa está num estado de morte espiritual por causa do pecado, então não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Mas o interessante é que Deus ainda fala com essas pessoas. Essas pessoas têm aí revelações, às vezes, que Deus fala para essas pessoas, demonstrando que somente a transformação do espírito pode romper esse ciclo decadente. É só uma transformação interna, é lá na alma, é lá no espírito. Depois isso vai transbordar para a carne, sabe? Quem veio do mundo para a igreja sabe muito bem que você entrou para a igreja, tudo começou lá dentro, mas algumas coisas ainda foram aos poucos sendo transformadas pelo lado de fora. Sem essa intervenção divina, o ser humano permanece preso à lógica do pecado, ainda que deseje o bem. Ah, uma pessoa parou de fumar. Ah, uma pessoa parou de beber, mas ela não é crente, mas ela parou, a vida dela mudou. Mudou
aspectos, mudou algumas coisas, mas a transformação real, a mudança real é o encontro com Jesus Cristo vivo. Inclusive, foi esse encontro com Jesus Cristo vivo que posteriormente mudou a vida dos apóstolos. É essa transformação, é essa intervenção divina na nossa vida, que é pontual, que é pessoal. O encontro de Deus com a vida de um homem, de uma mulher, é basicamente a mesma coisa de quando ele criou o homem naquele momento. Porque quando a gente lê que quem está em Cristo nova criatura é, a gente pode traduzir muito bem claramente dessa forma: quem está em Cristo, nova criação é, porque rememora o Gênesis, rememora o ato da criação. Então, Deus, ele deseja fazer essa transformação, ele deseja manifestar-se a qualquer pessoa. Ele não quer privar ninguém de ser salvo, mas é necessário também um encontro com ele. É necessário que a pessoa se abra, saia da incredulidade, saia do espírito altivo, soberbo e reconheça que só Jesus Cristo é o Senhor. Terceira subseção, vencendo o pecado. A vitória sobre o pecado começa com a vivificação espiritual operada pelo Espírito Santo. Toda obra pertence a Deus, gente. Tudo é parte dele, tudo começa nele. Que restaura a sensibilidade do espírito humano e o capacita a responder à graça. O Novo Testamento utiliza o verbo disopoiel, tornar vivo, para expressar essa ação generadora que reorienta o ser humano da morte espiritual para a vida. Por isso que Paulo diz em Romano, né? Se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Gente, quando Deus traz essa vivificação na vida do homem, está morto para o pecado, não tem como viver mais. Ou eu estou morto para o pecado, ou eu estou morto para Deus. É um dos dois. Se eu estiver morto para Deus, é porque eu estou no pecado. E se eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. A santificação não consiste em meras reformas comportamentais, mas na formação de um novo ethos, de uma nova vida, de um novo moros, de um novo costume, de uma nova ética. Ethos espiritual, no qual desejos, valores e afetos são reorganizados pela ação de Deus. O crente tem que ler a Bíblia. Servos de Deus precisam ler a palavra. A palavra vai ajudar nessa orientação. A palavra vai ajudar nessas vidas. Eu fico vendo pessoas dizendo: ah, eu fui batizado mesmo fumando, para mim depois me transformar. Ah, eu fui. Gente, a palavra. A palavra. À medida que o crente se submete à palavra, ele é purificado. Como diz o próprio Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, uma pessoa só pode ser santificada pela palavra, pela verdade. Ele é purificado, catarizo, separado para Deus, hagiazo, e fortalecido no homem interior. Por isso que a gente, pela graça de Deus, conseguimos suportar o pecado, a tentação. A gente vai vencendo cada dia. Por isso que na Epístola em 1 João vai dizer que quem está em Cristo não vive pecando, né? Não comete assim pecados como cometia na época passada. Então ele não vive pecando. A vida dele não está à mercê do pecado. Aí Paulo vai dizer que é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais o pecado que tem a importância na minha vida. Não é mais o pecado a primazia na minha vida, mas é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, é a sua palavra que vai remodelando, que vai trazendo a capacidade de rejeitar padrões pecaminosos, viver em consonância com a vontade divina. Assim, vencer o pecado não é resultado de força humana, mas da vida espiritual ativada pela graça. É graça, gente, é Jesus. Tudo é Deus. Se não for Ele, a gente não consegue. Terceira e última grande seção: regeneração e adoração. Primeira subseção: o novo nascimento.
Jesus ensina que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo ou do alto. Anatem. Indicando que a regeneração é um ato sobrenatural que incide no espírito humano, é de dentro para fora. Inclusive, Jesus fala sobre isso, né? De pessoas lá no Novo Testamento que lavam, não se lava a panela primeiro pelo lado de fora, é por dentro, para depois lavar por fora. Por que que Jesus chamou aquelas pessoas de caixões caiados? Porque são bonitos por fora, mas podres por dentro. Não adianta mudar veste, não adianta mudar a aparência, é interno, gente. É lá no espírito, é lá dentro. Esse novo nascimento não é fruto de disciplina moral ou experiência emocional, mas de uma intervenção divina que reconfigura a estrutura interior do homem, tornando uma nova criação, kainekixis. Nesse processo, o espírito morto ganha vida, a consciência desperta e o ser humano passa a perceber, amar e desejar aquilo que provém de Deus. Já a vida dele muda totalmente. O novo nascimento é, portanto, o início de uma nova ontologia e não apenas de uma nova conduta. É a substituição do velho homem por um novo modo de ser voltado para Deus. Não anula a sua identidade de nascença, mas transforma a sua identidade de nascença. Você não passa a ser uma outra identidade, mas você passa a ter uma nova criação. Você passa a ser uma nova criatura. E isso é um ato poderoso, manifesto do nosso Deus, que tem a capacidade de fazer tal coisa. Segundo a subseção, em espírito e em verdade. Em João 4:24, Jesus define a adoração ao afirmar que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa afirmação indica que o culto não se fundamenta em ritmos, gestos ou emoções, mas na sintonia entre o espírito humano e a natureza divina. Adorar em espírito significa reconhecer que o culto é um ato que procede da dimensão mais profunda do ser, onde o Espírito Santo habita e opera. Adorar em verdade significa ajustar-se ao caráter e à revelação de Deus. Porque se a gente fosse fazer aqui um comparativo, porque Deus é espírito e porque Deus é verdade. Então é necessário adorar em espírito e é necessário adorar em verdade. A verdadeira adoração, portanto, não nasce da exterioridade, mas do encontro entre o espírito regenerado e a verdade revelada, transformando o culto em resposta existencial àquilo que Deus é. Gente, como eu falo em algumas pregações e palestras, Deus não está preocupado com os seus atos culticos, porque atos culticos podem ser hipócritas, mentirosos, falsos, sabe? Tendenciosos, mas uma busca, uma adoração em espírito e em verdade, quebrantamento de alma, de espírito, do interior. Às vezes a pessoa quietinha, em silêncio, eu fico às vezes vendo vídeos, alguns cortes de pregação, pregadores preocupados e batendo no povo porque a pessoa não dá glória, a pessoa não glorifica, e aí ficam batendo no povo por causa disso. Deus não está preocupado com essas coisas, não. Tantos glórias que às vezes são vazios, e a gente às vezes nem discerne isso, mas é o que o pessoal deseja, né? São movidos de pregação com combustível, com a combustão dos glórias que a gente não sabe se vai ser para Deus ou se é para ele ter capacidade de continuar pregando. Então Deus não está preocupado com atos culticos, gente. Deus está preocupado realmente com um culto que a gente saiba adorá-lo realmente em espírito e em verdade. Estamos dispostos no culto a aceitar toda a vontade divina. Nós estamos dispostos a deixar que o Espírito Santo domine, flua em nosso ser, no nosso culto? São essas perguntas que nós deveríamos fazer. Terceira e última sessão,
um espírito quebrantado. O Salmo 51 ensina que Deus não despreza o espírito quebrantado. Rua Neshvatrat, Nishbará. Rua Nishbará. Expressão que deriva do verbo chavar. Não é chavar, não, é chavar mesmo, tá, gente? Quebrar, despedaçar. O quebrantamento espiritual não consiste em fragilidade emocional, mas na renúncia à autossuficiência, no reconhecimento da própria incapacidade e na entrega confiante ao governo divino. É nesse estado que o espírito humano se torna receptivo à graça e à presença de Deus, e a presença de Deus encontra morada. E aí a gente volta para outro tópico. Um espírito que não é soberbo e uma mente voltada para a abertura da fé, Deus não rejeita, Deus não despreza. A arrogância espiritual repele o agir divino, mas o quebrantamento abre caminho para a restauração, cura e profundidade relacional. Assim, o espírito contrito não é uma marca de derrota, mas de verdadeira maturidade espiritual, pois declara que o centro da vida não é o homem, mas é Deus. E depois que inventaram aquela frase eu sou, eu faço, aconteço, Deus sai do centro. E aí Deus saindo do centro é o homem que manda em tudo, que é o que aconteceu na história, né? A fé e a razão. Tira a fé e bota a razão, tira a igreja e bota agora a razão. Não é mais a igreja que fala, não é mais ela que dita, não é mais ela que tem a ciência, é a razão. E aí Deus fica pro lado de fora. E aí o mal acontece. E aí o mal toma espaço. Porque o ser humano é pecador, o ser humano é caído. E aonde há a queda, há o mal. E aonde Deus é expelido, é tirado, o mal sobrepõe, domina. Mas aonde há abertura, gente, aí sim a graça, o perdão, a misericórdia de Deus, elas entram. Conclusão. O espírito humano é o ponto de partida, o núcleo e o destino da existência. É nele que o ser humano recebe a vida, decide seu futuro eterno, experimenta a ação do Espírito Santo e aprende a adorar o Criador. Desprezar essa dimensão é reduzir o homem a um ser biológico. Reconhecê-la é compreender que fomos feitos para Deus e somente nele nossa existência encontra sentido. A vida espiritual não começa na mente nem no comportamento, mas no espírito, o âmago da vida humana, onde Deus soprou sua própria marca. A identidade de Deus está em nós. Há uma essência de Deus dentro de nós. Vamos voltar-se para essa essência para que Deus trabalhe em nossos corações. Está acabando a lição, está acabando o trimestre. E até a próxima aula. Haris Kairene, um abraço.